Olá! Quando dirigiu A Prova de Morte em 2007, Tarantino tinha dois objetivos básicos com esse filme. O primeiro era provar para si mesmo que ele era capaz de operar a câmera em cenas de ação e perseguições automobilísticas. Por isso, ele é o diretor de fotografia do filme. Em segundo lugar, Tarantino quis prestar uma homenagem às grindhouses. Grindhouses era um tipo de cinema que foi muito popular nos Estados Unidos até a década de 70, o equivalente talvez ao que a gente chamava no Brasil de cinema poeira, porque eram cinemas desconfortáveis, mas que exibiam produções baratas, com ingresso muito barato, e você pagava um ingresso e assistia quantos filmes quisesse. Passavam muitas vezes sessões duplas, filmes diferentes, você pagava um ingresso e assistia dois filmes em sequência. Para deixar no espectador a sensação de que ele estivesse numa grindhouse, Tarantino concebeu esse projeto junto com seu amigo Robert Rodrigues e o intitulou justamente de Grindhouse, porque era um projeto que juntava dois filmes, O Planeta Terror, dirigido pelo Rodrigues, e A Prova de Morte, dirigido pelo Tarantino. A pessoa iria ao cinema, pagaria um ingresso e assistiria os dois filmes na sequência. E as próprias cópias dos filmes tentariam reproduzir um pouco o que eram as cópias dos filmes que eram exibidos na época nas grindhouses. Eram cópias muito desgastadas, com riscos na imagem, o som era meio ruim, meio abafado, cheio de chiado, e às vezes negativo faltava e as cenas davam certos pulos que não eram falsos raccords ou jump cuts ou erros de continuidade, nada disso. Era uma coisa proposital para justamente trazer ao espectador a sensação de que ele estava num desses cinemas poeiras americanos. E que tipo de filme era exibido nas grindhouses? Eram produções B, filmes de gênero, sem grandes preocupações artísticas, conhecidos como exploitation. E dentro da exploitation você tinha variações, você tinha os exploitations de terror, você tinha os blaxploitations, que abarcava vários gêneros diferentes, mas que eram filmes que tinham como característica mais comum serem dirigidos aos afro-americanos, que se viam excluídos das telas quando você tinha filmes americanos em que quase sempre, na verdade, quase sempre mesmo, quase 100% dos casos, os heróis dos filmes, os detetives, os mocinhos, eram todos brancos. Então fazia-se esse tipo de filme para que o público negro fosse aos cinemas e se sentisse reconhecido nas telas. Outro tipo de exploitation comum eram os carsploitations, que eram filmes em que a principal atração não era o ser humano, e sim o carro. O herói do filme, mocinho do filme, ele tem como arma o seu carro. O carro é um instrumento de sedução, o carro é um instrumento de defesa contra bandidos, contra policiais. Esse era o assunto principal dos carsploitations que o Tarantino vai homenagear aqui. Por isso, já que indiretamente o filme homenageia o cinema, nada mais justo do que os protagonistas serem personagens ligados ao meio do cinema. Dois dublês, O Stuntman Mike, interpretado pelo Kurt Russell, que é o vilão do filme, e a Zoe Bell. O personagem dela tem o mesmo nome dela e ela é uma dublê interpretada por uma dublê de verdade, a neozelandesa Zoe Bell, que o Tarantino conheceu quando ela foi a dublê de Uma Thurman em Kill Bill e resolveu dar a chance a ela de interpretar um papel na frente das telas mostrando a própria cara. Tarantino presta essa homenagem a essa categoria muito pouco reconhecida da engrenagem cinematográfica, o dublê, que muitas vezes é ele quem faz as cenas, ou ela, que faz as cenas mais difíceis de um filme, e a gente fica achando que foi o mocinho ou a mocinha do filme que conseguiram tais proezas, sobretudo em filmes de ação. O que é bacana aqui é que num universo tradicionalmente machista como o dos automóveis, dos filmes da carsploitation, onde quase sempre os protagonistas eram homens, ele faz do homem o vilão e a mocinha é a mulher. É ela quem vai se vingar desse sujeito, o Stuntman Mike, interpretado pelo Kurt Russell, que é um psicopata machista e que mata usando como arma o seu carro. É curioso porque ele seduz as mocinhas contando como são os bastidores dos filmes, explicando como funciona a engrenagem do trabalho de um dublê e depois
mata elas cruelmente, com cenas espetaculares, são batidas de carro absurdas, espetaculares. Tarantino mostra que tem um talento para realizador também segurando a câmera. O problema no caso de A Prova de Morte é que dessa vez ele foi um tanto desleixado em relação ao roteiro. Os diálogos, que quase sempre na obra do Tarantino são o ponto alto, né, são muito afiados e despertam uma sensação, por vezes, de deleite no espectador, aqui eles chegam a cansar um pouco, há um certo tédio. O filme tem longas sequências no início de blá blá blás que não levam muito a lugar nenhum, né, e nem são muito interessantes. Então, depois de longas sequências de diálogos no início do filme, são quase 40 minutos de diálogos, você tem finalmente a ação, né? A ação vai começar. É um momento, inclusive, que o personagem de Kurt Russell quebra a quarta parede e olha diretamente para a câmera depois de seduzir a mocinha e oferecer carona para uma personagem feminina. Ele olha para a câmera como quem diz: agora a ação vai começar. E um outro aspecto que chama atenção, sobretudo se a gente pensar que ao longo da carreira algumas vezes Tarantino foi chamado erroneamente de misógino, é que aqui a heroína interpretada pela Zoe Bell, ela não é uma heroína solitária, ela conta com a ajuda de amigas para se vingar, ou seja, tem um tom bastante feminista, né? Essa coisa do girl power está muito presente em A Prova de Morte, e ele vai mostrar que as mulheres podem e devem se vingar desses homens machistas e abusadores, como é o Stuntman Mike. O filme é muito violento. É uma violência que, obviamente, tem um viés cômico, né, de tão exagerada, porque, afinal, ele quer reproduzir justamente o que faziam esses filmes da exploitation, que a violência era assim mesmo, não havia preocupações estéticas muito grandes. O fato é que o desfecho do filme é uma catarse feminista. E se, por um lado, Tarantino conseguiu provar para si mesmo que ele era capaz de dirigir e muito bem de operar a câmera em cenas de ação, sobretudo as cenas de perseguição automobilísticas do final do filme, que são espetaculares, o projeto Grindhouse fracassou. A junção do filme dele, da Prova de Morte, com o Planeta Terror não levou o público que eles esperavam ao cinema. Talvez as pessoas não tivessem conseguido sentir a sensação de estarem numa legítima Grindhouse dentro dos confortáveis multiplexes americanos. Embora tenha seus fãs e cultuadores ferrenhos, A Prova de Morte é visto ainda hoje como um filme menor na obra de Tarantino. Mas quem se importa? Logo em seguida ele faria uma de suas obras-primas, Bastardos Inglórios, que vai ser o tema do vídeo de amanhã, da nossa jornada Tarantino. Espero que você esteja gostando e lembro que no dia 23, na quinta-feira, dia 23, eu vou fazer uma live especial sobre esse grande diretor americano. Eu espero você. Até lá!